Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Para onde vai a sua atenção quando momentos difíceis chegam até você? Você afunda os seus pensamentos no mar das aflições, ou você eleva o seu olhar para o alto? Assim como encontramos em Salmo 121, olhamos para o alto porque é de lá que vem o socorro bem presente. Para onde o nosso olhar vai? Para onde o nosso coração se inclina? Qual lugar e qual pessoa recorremos quando passamos por momentos difíceis? E hoje, na segunda pregação, segunda exposição da série Peregrinos, no qual nós vamos entrar dentro do livro da primeira carta de 1 Pedro, a palavra vai nos mostrar que, como peregrinos em uma terra estranha, precisamos apontar o nosso olhar para algo que é eterno e também poderoso. E nessa noite, o Senhor vai nos lembrar do que é mais importante na minha vida e na sua vida. E o tema da mensagem hoje é uma viva esperança. Abra sua Bíblia comigo, primeira carta de Pedro, no capítulo 1. E eu te peço, fique com a sua Bíblia aberta, que a gente vai caminhar nos versículos enquanto a exposição caminha. Amém? Todo mundo achou 1 Pedro aí? Amém? 1 Pedro, a partir do verso 3, e só leremos ele nesse momento, e diz assim: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, nos deu uma nova vida, um novo nascimento, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro agora, ele começa essa parte após a saudação, trazendo um louvor e exaltação ao nome do Senhor. Quando nós vamos pesquisar e ver os comentários, a gente percebe, eles vão dizer que no grego, o que nós encontramos do verso 3 ao verso 12, é como se fosse uma frase só bem longa. Um texto inicial longo. E alguns comentaristas vão dizer que do verso 3 ao verso 12 nós encontramos o motivo desta carta ser escrita. Tudo que leremos e veremos na carta posteriormente vem daquilo que vamos encontrar nesses do verso 3 ao verso 12. Por isso ele é importante de entender o que Pedro está trazendo, porque é o fundamento de todo o restante. E Pedro começa com uma saudação após uma saudação aos homens, aos peregrinos que estavam forasteiros na diáspora, que estavam perseguidos, estavam sendo expulsos da sua terra. Agora Pedro os convoca e os chama a louvar ao Senhor. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. E o louvor que nós encontramos agora no verso 3, ele marca uma transição notável na saudação da carta, porque Pedro muda o foco dos forasteiros que estavam na Ásia Menor para Deus, como fonte dos benefícios da aliança na qual agora eles vivem. O louvor, bendito seja Deus, era uma forma tradicional e familiar à tradição judaica. Mas aqui Pedro então traz algo comum, mas também introduzindo uma verdade aos gentios convertidos, a essa nova realidade sobre eles. Nós sempre bendizemos o nome do Senhor. Nós iniciamos a nosso relacionamento louvando o nome do nosso Deus. Mas Pedro aqui, ele faz algo diferente com que esse início, essa saudação, se torne distintamente cristã, trazendo a identificação de Deus como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E percebemos que dentro da igreja primitiva, os cristãos judeus
modificaram as bênçãos dos seus antepassados a modo de incluir Jesus Cristo. E se você depois, se quiser anotar, você vai perceber essa mesma saudação de forma idêntica em outras cartas. Nós encontramos em Efésios 1, capítulo 1, verso 3. Nós encontramos a mesma forma em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. E também na despedida da segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 31. Paulo e Pedro introduz nessa forma de saudação judaica Jesus Cristo, trazendo agora essa nova realidade e esse novo tempo sobre eles. E Pedro vai mostrar a nós, nesses 4 primeiros versos, na verdade, a centralidade de Jesus Cristo para a carta, que em 3 versos, na verdade, ele cita Jesus Cristo em 4 momentos no início da carta. Ele vai mostrar para nós que Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é o centro das nossas vidas, o centro do nosso ensino. Ele é o fundamento, aquilo que traz a firmeza da verdade sobre os nossos pés. Só que essa declaração de Pedro não é algo simples. Para nós, declarar que Jesus é o Senhor é algo que se tornou já clichê para nós. Você pode falar, não, Jesus é o Senhor. E para nós não tem o mesmo peso que tinha para os primeiros ouvintes, os leitores dessa carta. Declarar naquele tempo que Jesus Cristo era o Senhor, onde eles estavam no centro da idolatria aos governantes, e cujos quais se intitulavam como senhores dignos de veneração, era como colocar sobre si uma mira, um alvo, para que eles fossem perseguidos pelos governantes. Como assim? Vocês agora declaram que tem um Senhor além de mim. Então Pedro vai introduzindo uma verdade poderosa e perigosa ao mesmo tempo. E nós vamos perceber isso ao longo da carta. E é uma declaração que não só demonstra uma verdade espiritual, mas que coloca cada um deles na contramão do sistema e na contramão do que a sociedade estava indo. Quando eles se levantavam para declarar Jesus Cristo é o Senhor, eles estavam não só fazendo uma declaração de boca para fora, mas se colocando na contramão de uma sociedade, na contramão de um pensamento, na contramão do modus operandi. E aí a pergunta para mim e para você: será que hoje nós temos a força necessária para nos mantermos firmes na direção contrária que a sociedade caminha? Ou será que temos nos amoldado para sermos aceitos por aquele que não reconhece o que vem do Senhor e contra ele se levanta? Como nós nos comportamos no trabalho, na escola e no meio da nossa família? Será que nós temos a nossa declaração pública de fé mantida com firmeza? Ou nós amoldamos o nosso discurso para ser aceito à sociedade que nos envolve? Como temos nos comportado? Porque esses homens e mulheres, além de ter perdido todas as coisas, eles estavam agora fazendo uma declaração que os colocava em perigo de morte. Mas hoje, para não sermos taxados como caretas no nosso trabalho, permanecemos em um grupo de WhatsApp no qual o Espírito Santo já está te falando que ele não é lugar para você. Que você tem recebido notícias, fotos, vídeos, conversas que não é para um cristão, e você permanece lá porque eu tenho que ser aceito, eu preciso estar lá. Eu aceito as conversas na faculdade, porque como eu vou fazer os trabalhos sozinhos, quando eu me posicionar como um cristão de verdade? Pague o preço, renuncie, vive essa vida de entrega, porque assim eles viviam. Declaramos e nos perdemos naquilo que se tornou clichê para nós, mas para esses homens e mulheres era perigo de morte. Uma declaração que falamos 1 milhão de vezes por dia, sem entender o peso que ela tem. Como nós temos caminhado? Como andamos? Como temos nos comportado na sociedade? Tem um clipe de uma música de uma banda assim maravilhosa, Sweetfoot, né? É a melhor banda cristã internacional de todo o planeta. Se você não conhece, irmão, você está perdendo.
E aí tem uma música perfeita que chama Dare You to Move. Meu inglês saiu bonito agora, não saiu? E eles já gravaram essa música umas 3 vezes, né? Essa música que eu tô falando, ela entra no filme Um Amor para Recordar. Agora as meninas vão lembrar, né? Um Amor para Recordar. E aí o primeiro clipe é maravilhoso porque mostra todo o tempo um jovem correndo contra toda uma multidão. E eu lembro muito que esse clipe na época marcou muito a minha adolescência, a minha juventude, que está há muito tempo já, né? Já estou ficando velho. A minha juventude, a minha adolescência, ouvindo, misericórdia, estou te repreendendo em nome de Jesus, né? Não me chamo de velho não. E aí, a gente pega, e nesse clipe, ele vai mostrando essa corrida contra todos, na direção oposta. E não é algo fácil, porque enquanto ele corre, e aí ele vai, durante a música, ele vai falando, né? Seja bem-vindo à resistência, seja bem-vindo ao planeta, mas eu te convido, eu te convoco, continue a se mover. E a canção vai dizendo isso. E ele vai correndo, e a multidão vai aumentando contra ele, e vai chegando um momento que vai ficando mais difícil, porque é muita gente, vai batendo contra ele, ele lutando, fazendo força para continuar. Só que muitas vezes nós não fazemos isso. No primeiro embate, no primeiro confronto, nós nos calamos, nos amoldamos. E lembre, todas as vezes quando eu falo em ser diferente aqui, eu falo a mesma coisa. Não é para ser o que, irmãos? Esquisito. É para ser diferente. Luz em meio às trevas. É essa a diferença que o Senhor nos convida a viver. E aí a pergunta para mim e para você hoje é: será que nós temos a força e temos nos aproximado de Deus suficiente para irmos à contramão que a sociedade tem se levantado? Como temos nos comportado? E agora fica uma pergunta para mim e para você, que era um convite de Pedro: como louvar a Deus quando tudo vai mal? Quem já passou por esse momento, onde todas as coisas não dão certo? Você sabe que precisa bendizer ao Senhor, mas você não encontra forças. E aí Pedro faz uma convocação a esses homens e mulheres que perderam tudo. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. E uma pergunta para mim e para você: como louvar a Deus quando tudo vai mal? Principalmente aos primeiros leitores da carta, perseguidos, expulsos da sua terra, das suas casas. Como encontrar nesse lugar um lugar de louvar ao Senhor? E por que louvaríamos se tudo está errado diante dos nossos olhos? Eu não sei se você já passou por isso, no momento de grande perda, no momento de desespero, e alguém chega para você, agradeça, bendiga ao Senhor, e você diz: mas como? Sendo que tudo à minha volta está errado. E o convite de Pedro para nós nessa noite: só conseguiremos bendizer ao Senhor quando tudo vai mal, quando os nossos olhos estiverem em outro lugar. Quando os nossos olhos não estiverem fixos no problema que está à nossa volta, na situação que nos está afogando. E Pedro agora, ele vai trazer um motivo de encontrar felicidade em ser peregrinos. Lembra da semana passada? O que traz alegria em ser forasteiros? Porque somos peregrinos, forasteiros, mas somos escolhidos, eleitos de Deus. Assim como lemos no verso 1 e no verso 2 dessa carta. Nós encontramos no Senhor motivo de alegria, porque em meio à nossa peregrinação nós percebemos a escolha do Senhor e o seu cuidado. E aí a pergunta: então por que somos escolhidos por Deus, chamados hoje família do Senhor? O texto vai dizer para mim e para você: por causa da sua grande misericórdia. Porque Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Assim nós encontramos em Efésios 2, verso 4 e verso 5. A sua abundante misericórdia é a base para a existência do cristão. Por causa dela recebemos o novo nascimento e a regeneração. É nessa verdade, é nessa realidade que nós encontramos força para continuar bendizendo o nome do Senhor. Quando tudo vai mal, Pedro traz uma realidade àqueles leitores e traz ao seu coração nessa noite. Tire os olhos
daquilo que está à sua volta, tire os olhos das circunstâncias. Mas lembre de uma verdade poderosa: por causa da grande misericórdia de Deus, você nasceu de novo. Você tem uma vida regenerada e participa de um novo nascimento. E a palavra traduzida como misericórdia aqui é o amor recede, é uma graça, é uma misericórdia graciosa. E essa palavra é intimamente associada com o nome pactual de Deus. Deus está sendo louvado não como o grande Criador de todas as coisas, mas como aquele que quis redimir você e eu, dando um novo nascimento. E a palavra do Senhor vai dizer para nós que o alvo não é aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, que o motivo de nós recebermos a remissão do Senhor é a grande misericórdia que te alcançou e me alcançou. Só que nós pensamos, será que é para qual fim? Será que o novo nascimento é para quê? Por quê? Porque isso nos encontra, porque no meio da jornada isso é encontrado, nos encontra no nosso caminhar. Qual é o fim do novo nascimento? E Pedro vai trazer o que traria alento ao coração do aflito. Pedro vai dizer para mim e para você: Ele te deu nova vida para uma viva esperança. Ele te regenerou para que a tua esperança não esteja firmada nas circunstâncias que te envolvem. Ele te deu nova vida para que você não se baseie e não fundamente a sua vida naquilo que você vê, mas é para que você tenha agora a sua esperança, uma nova esperança e viva, fundamentada naquilo que Ele fez por você e agora faz através de você. E eu e você que hoje fomos encontrados por Cristo, não temos sobre nós uma esperança comum. Mas o texto vai dizer para mim e para você que é uma esperança viva, ativa, que permanece e que traz ao povo de Deus, diante das aflições e desesperanças dessa vida passageira. Como você tem se comportado diante das aflições? Pedro te chama a olhar para um outro lugar. Há uma verdade sobre você poderosa. O Senhor te regenerou para uma viva esperança. Independente do que aconteça, a esperança que hoje eu e você carregamos em nosso coração, ela é viva e poderosa. E a falta de esperança dos nossos dias, da nossa sociedade, e que muitas vezes encontra lugar em nosso coração, ela vai ser transformada e mudada por uma viva esperança, porque foi para isso que Ele nos regenerou. A palavra do Senhor vai dizer para nós em Filipenses: lance sobre o Senhor, lance sobre mim as suas ansiedades. Entregue sobre Ele aquilo que tira a sua paz. Por quê? Quando você entrega, quando você abre o seu coração diante do Senhor, é uma verdade poderosa que vem para nós. Ele traz sobre nós uma paz que excede todo entendimento. É por isso que o cristão fundamentado nessa esperança viva, ele não é parado por nada que o abale, por nada que o encontre. E isso não é ausência de dor, amém, irmãos? Amém? Não é a ausência de dor, não é a ausência de problemas, não quer dizer que a sua vida vai ser um mar de rosa, não é isso. Mas é que diante da dor eu olharei para uma esperança viva, imutável, mesmo que a situação ainda não mude. Os meus olhos não estarão nas situações. Os meus olhos não estarão nas circunstâncias, porque agora Ele me regenerou para olhar para uma viva esperança. A presente realidade da vida cristã é definida e determinada pela realidade do passado, porque Jesus Cristo ressuscitou e por isso fomos regenerados. E somos, e também é garantida para o futuro, porque Cristo vive para sempre. E mesmo então que tudo se abale, mesmo que as ondas estejam fortes e impetuosas, firme o seu olhar na viva esperança, Jesus Cristo, a nossa rocha inabalável.
E assim como a sua palavra se cumpriu na ressurreição de Cristo, se cumprirá na vida daqueles que creem em seu nome e têm como seu Senhor e Salvador o Senhor Jesus Cristo. Mire os seus olhos nele, foque o seu olhar em Cristo Jesus. É nele, é somente nele. O que traz cansaço, enfado sobre nós no caminhar, é tentar caminhar com as nossas próprias forças. As dificuldades chegarão até você, as lutas te encontrarão. O cansaço e o desânimo vem quando você acha que você dá conta sozinho, mas o Senhor te faz um alerta nessa noite poderosa. Você foi regenerado para se apoiar em uma esperança que é viva, imutável. Se apoie nele. E por que a nossa herança, a nossa esperança é viva? Porque a nossa esperança não é um estado de espírito. A nossa esperança é um homem que veio, se entregou por mim e por você, ressuscitou e está vivo de eternidade em eternidade. Ele é a nossa esperança. Assim como Cristo vive, a nossa esperança vive. Assim como Ele é poderoso, aquilo que não vai nos abalar também é poderoso. E o Senhor estará conosco, fixe os seus olhos no Senhor. Por isso há uma pergunta para mim e para você: para onde você olha quando vem o problema? Você recorre às verdades do Senhor ou já dá um passo para o desespero? Para onde você vai? E o Senhor te lembra nessa noite: há uma esperança viva que foi depositada no teu coração. Olhe para ela. Assim como Agostinho disse, Agostinho de Hipona vai dizer para nós: eu procurava, ó beleza tão antiga, eu te procurava em todos os lugares, mas não chegou um momento que eu percebi que o Senhor estava dentro de mim. Para onde você está olhando quando os problemas te encontram? Há uma bênção declarada sobre aqueles que creem no Senhor. Não tire os olhos dele. Ele é a nossa rocha inabalável. Verso 4 vai dizer assim ao meu coração: para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês. Então nós recebemos o novo nascimento para duas coisas. Primeiro, uma esperança viva. Segunda, uma herança que não pode ser destruída. Primeiro nós nos apoiamos em uma esperança que é viva, poderosa. E depois temos uma certeza, a herança que o Senhor preparou para nós. O que Deus preparou para os seus filhos e o seu povo não para aqui. A viva esperança é também uma herança. Quando ouvimos herança em nossos dias, não tem tanto peso, irmãos. Amém? Quem aqui acha que vai receber uma herança aí, quando o pai e a mãe vier falecer aí? Testamento, tudo. Quem tem ninguém, tá vendo? Não, como? Só a Carol, irmão. Só a Carol, né? Deninho partir, Casté. Quando você partir, Deni, muito tempo, Deni. A Anne, olha. A Anne, irmão, de olho na herança, né, filho? A gatinho. Vou te dar uns boletos para você pagar, você vai ver. A herança, que a gente fala de herança, não tem tanto peso para nós, né, irmãos? Que assim, né? A nossa situação é outra. Mas para esse tempo aqui, era algo muito forte. Porque a herança naquele tempo, praticamente era quase sempre deixada em terras. E agora ele fala a homens e mulheres que estavam expulsos da sua terra. Logo, perdendo esse senso de herança que recebiam e poderiam receber. Vocês vão lembrar aí, lógico, vocês vão lembrar que vocês são homem e mulher que lê a Bíblia, que pesquisa, que estuda, que faz tudo. Vocês lembram do que é chamado do ano de jubileu? Lembra disso, irmãos? Lembra do descanso? Você lembra disso aí tudo? Então, aí tinha depois aquele que era resgatador. Então, o que fazia? Você ia lá, a pessoa tinha condição, ele vendia sua terra, se vendia como escravo. E aí no 7º ano, qual que era a lei do Senhor? O que você vai fazer? Devolve a terra. Devolve a terra. Devolve, liberta o escravo, para quê? Para que esta família continue tendo o quê? Essa terra como herança. Então a herança, a terra, era algo muito forte e importante para o povo de Israel.
E agora Pedro está trazendo um alívio ao coração daqueles homens que já estavam naquele tempo expulsos da sua terra. Então, para eles, essa noção de herança já tinha se perdido. Eu não estou nem na minha terra, eu não estou na terra nem dos meus familiares, quanto mais pensar numa herança. Mas aí Pedro diz: há uma verdade que sobrepõe esta. Porque Cristo não só te deu e nos dá uma esperança viva, mas há uma herança preparada para nós. Pedro traz a esses cristãos forasteiros quanto ao seu lugar de residência, que o novo nascimento lhes concedeu uma nova herança impossível de ser afetada por esse tempo e pelas circunstâncias. Pedro está dizendo ao meu e ao seu coração: nós ganhamos uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha. Por isso os nossos olhos devem fixar no lugar certo, porque aqui a tribulação, ela é leve e momentânea, mas a nossa herança, ela é pesada e de glória eterna. Pedro está dizendo: olha só, está cansado aqui? Calma, há um tempo de descanso preparado para você. E aí Pedro vai trazendo todas essas verdades, lembrando que Cristo vai dizer para nós: guarde o seu tesouro aonde? Aonde o seu tesouro tem que estar? Aonde, irmãos? Os céus. Aonde o quê? A traça não pega, a ferrugem não pega, não acaba essas coisas. Onde essa herança de ser tesouro verdadeiro não é atingida. É a mesma coisa que Pedro está dizendo: tem uma herança preparada para aqueles que vivem uma nova vida em Cristo Jesus, que ela é impossível de ser afetada pelas circunstâncias do tempo. Lembra quando o Senhor vai trazer para nós em João: eu estou indo, e eu estou indo preparar o que para vocês? O que, irmãos? Uma morada, um lugar de habitação. E aí que a gente pensa, irmão, a gente quer o que lá? Uma casa grande. Quem que tem uma casa grande no céu e levanta a mão aí? Pode levantar, irmão. Aí a Anne quer, só a Anne e o Geraldo lá. E Geraldão? Só que esse texto vai dizer para nós que é uma casa só, Dene, com muitos quartos. Sabe o irmão que você quer doido, quer nem ver no céu? Você vai morar no mesmo lugar que ele. Mesmo condomínio. Mas vai ser benção. Sabe por quê? É uma herança que não pode se corromper. Traga essa verdade para você. Pastor, eu estou perdendo tudo aqui. Eu me posicionei, eu estou vivendo como luz em meio à escuridão, as coisas indo mal. Entenda, há uma herança preparada para você. O Senhor, Ele é misericordioso e pode transformar essa situação aqui. Mas não se apoie nisso. Se apoie numa verdade. Há uma herança guardada para mim, nas mãos do Senhor. E onde está a nossa herança nesse momento? Aonde está? Será que eu posso confiar? Será que eu posso confiar nesse após, nesse depois, nesse futuro? O texto vai dizer para nós que ela está reservada e guardada nos céus para nós, guardada fora do alcance dos eventos desse mundo. A nossa herança está guardada nas mãos do Deus que é todo poderoso. E no verso 5 vai dizer assim para nós: olha, está reservada nos céus para vocês que são guardados. Quem é guardados aí? Diga glória a Deus aí. Que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Pedro agora traz um paradoxo para todo cristão. É a fé, guarde no seu coração, é a fé que nós professamos em Cristo, que nos põe em perigo diante da sociedade. Mas essa mesma fé que nos identifica como herdeiros legítimos, a quem Deus protege poderosamente. A mesma fé que professamos é aquela que nos faz ser rejeitados por uma sociedade má, mas é a mesma fé que nos faz ser reconhecidos como família de Deus e guardados por Deus. Há uma verdade sobre nós: mesmo estando em perigo, nada menos que o poder do próprio Deus zela por você. Traz essa verdade ao teu coração. Desde que essa verdade tome conta do teu coração, da sua mente nessa noite. Você é guardado e guardada pelo poder de Deus, mediante a fé
que Ele mesmo gerou em seu coração. É um presente do Senhor. Pastor, está tudo sendo difícil, a minha volta, amém. O Senhor ainda está te guardando. Quem crê nisso no meio das dificuldades, diga glória a Deus, irmão. Está difícil, mas o Senhor ainda está guardando. Está pesado, mas o poder de Deus está guardando você. Não arreda pé desse lugar. Não saia desse lugar. A palavra vai dizer para nós que essa herança está com o Senhor reservada nos céus, reservados para aqueles que são guardados pelo poder de Deus. E Pedro diz ainda: somos guardados para um fim. Entenda, a verdade no Senhor ela é infindável. Ele sempre tem mais para nós. Há sempre algo a mais a ser encontrado no Senhor. Há sempre algo mais poderoso a ser revelado no Senhor. Por isso não cesse de buscar, não cesse de procurar no Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer para nós que nós somos guardados para um fim. E o texto vai dizer para a salvação. Então somos guardados por Deus e somos assim até sermos conduzidos à plena salvação. Então Pedro aqui utiliza a salvação em termos de uma herança vindoura, da qual temos total direito em Cristo Jesus, mas que ainda não possuímos completamente. No Novo Testamento nós encontramos que somos salvos no Senhor. No Novo Testamento nós encontramos que ainda estamos sendo salvos pelo Senhor. E no Novo Testamento ainda nós encontramos que seremos salvos pelo Senhor. Qual a realidade que é a verdade? Todas elas. Quem é salvo pelo Senhor, salvo por Deus, diga glória a Deus aí. Amém, irmão? Quem tem certeza da sua salvação, diga glória a Deus, irmão. Amém, irmão? O Senhor comprou para você. É pelo Senhor que nós confiamos, não por mim. Amém? E aí o texto vai dizer para nós que nesse momento, Dene, somos salvos, mas ainda não. Um dia experimentaremos essa salvação de forma completa. Hoje aqui começamos a experimentar os benefícios, porque somente nós, os salvos por Cristo, conseguem no meio da tribulação entender: eu sou um novo nascido e agora eu tenho uma esperança viva que não é mudada. Só os salvos pelo Senhor, só os salvos por Cristo conseguem entender: mesmo que eu perca tudo, eu tenho uma herança preparada nos céus para mim. Está cansado aqui hoje, há choro para mim, eu sei que vai chegar um dia que não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, que todo choro será, toda lágrima será enxugada, e nesse dia eu irei contemplar o meu Senhor, e eu tenho essa certeza sobre nós. Então aqueles que são salvos pelo Senhor começam a experimentar dessa bênção de forma parcial, mas focando no dia que encontraremos com o Senhor e experimentaremos dela de forma plena. Então, desde o primeiro momento, o nosso coração se alegra ao ter essa graciosa herança disponível a nós. Mas ainda temos que entender que nós não a temos de forma perfeita e completa. Mas um dia o veremos. 1 João vai trazer para nós que o veremos como Ele é. E o veremos assim como Ele nos vê. Nesse dia seremos revestidos, porque o que é mortal se revestirá daquilo que é imortal, o que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, e seremos transformados na imagem que contemplamos, a salvação plena. É por isso que as circunstâncias não me param, porque os meus olhos estão fixos naquilo que um dia experimentarei no Senhor. Você pode ter chegado aqui nessa noite cansado, abatido pelas tribulações, perguntando ao Senhor: até quando? E por que só eu? Por que os problemas não param? Por que as dificuldades na minha casa não cessam? Por que as dores da perda vêm uma atrás da outra? Por que tanta despedida? Por que tanto abandono? Por que tanto perder? Por que eu? E o Senhor te trouxe nessa noite para dizer para você: tire os seus olhares, tire o seu olhar desse lugar.
olhe para Cristo Jesus, entenda que Ele é a sua esperança viva, Ele que vai te fortalecer nos momentos de tribulação, Ele que vai te curar nos momentos de dores, e é Ele que vai te manter inabalável quando tudo à sua volta estiver sendo estremecido, porque Ele é a nossa rocha inabalável. Viver com os olhos aqui é olhar para os problemas, mas que são passageiros. Olhar para perseguições que são passageiras. Olhar para dificuldades que são passageiras. Olhar para o lugar certo é entender que nós temos uma viva esperança. Por isso mire o teu olhar ao Senhor. E há uma decisão para mim e para você nessa noite. Para onde você quer fixar os teus olhos quando as dificuldades chegam até você? O Senhor está te perguntando nessa noite. Você vai continuar olhando para mim e continuará caminhando sobre as águas, ou ainda vai querer continuar olhando para a força dos ventos? Para onde o seu olhar vai? Há uma decisão para mim e para você nessa noite. Você vai continuar olhando para o problema como se ali fosse o fim da sua vida, ou você vai erguer os seus olhos e olhar para Cristo Jesus, que ressuscitou e é a nossa esperança viva, imutável, inabalável? Para onde você vai olhar nessa noite? E eu te convido, fixe os teus olhos em Jesus Cristo, que é o fundamento da nossa eterna e viva esperança. Coloque de pé no seu lugar, por favor.